Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 6 de maio de 2012, domingo. O verbete é de número 2287. Ele tem 7 páginas, 45 logias e 31 máximos. Nós chamamos atenção para a divisão do detalhismo, que tem 20 máximos. O tema é crescendo, perdão, libertação. A especialidade é conviviologia. Esse verbete é o segundo da nossa professora Vera, que está aí hoje muito bem assessorada, inclusive pela Gabriele. Agora tem um contrapeso do Loche, do outro lado. Tá certo? Esse é o segundo verbete dela. Ela que é a professora dos 10 meses. Quer dizer, é uma vergonha para você, ela já está entrando no segundo verbete. Isso piora, hein? 1 ano e 4 meses. Pois é, agora, mas não interessa, você começou com 10. O que interessa é isso. Como é que fica? Definição. O crescendo perdão libertação é o processo gradativo de a consciência lúcida ampliar a interdependência sadia a partir da decisão íntima de conviver em harmonia, eliminando os conflitos interpessoais pela autodecisão de retomar a dinâmica evolutiva pessoal e potencializar a autodisponibilidade interassistencial. A retilinearidade autopensênica, a capacidade de transformar e qualificar os autopensenes a respeito de situações ou pessoas. A autossustentabilidade pensênica no crescendo, perdão, libertação. A heterocompreensão na condição de libertação da interprisão grupo kármico. O emprego autoconsciente da prática do perdão nas imaturidades e nos erros cometidos por outrem. O exemplo pessoal do perdão. A liberdade conquistada através da vivência intencional na condição de exemplificador dos próprios princípios cosmoéticos. Eu quero lembrar que a fatologia tem mais de 20 linhas. A assistência aos amparadores, dos amparadores, à pessoa sinceramente motivada para a reconciliação. A sinalética energética e parapsíquica pessoal. A pacificação das emoções, melhorando o padrão das energias e libertando a consciência das amarras patológicas do passado. Na argumentologia tem o tópico da taxologia com 9 atitudes incompatíveis ao crescendo, perdão, libertação. No tópico da caracterologia tem 8 atitudes estruturantes do crescendo, perdão e libertação. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Acerto grupo kármico, carga da convivialidade, crescendo das autossuperações, crescendo evolutivo e pré-perdão assistencial. No caso, assistencial da interassistenciologia. Agora, a frase enfática, o crescendo perdão, libertação, embasado pela ortopensenidade, busca, por meio da intercompreensão e da interassistencialidade, a reconciliação cosmoética e a evolução consciencial. Você já vivenciou o crescendo perdão, libertação? Busca compreender e assistir? Na bibliografia específica, nós temos 9 fontes bibliográficas. Agora aqui, a mega análise aí com João Paulo. São 20 itens. Autorreflexão, antivitimização, harmonização, desdramatização, desamarração, intercompreensão, reconciliação, recomposição, coevolução, pacificação, pré-perdão. Depois, conviviologia, autodiscernimentologia,
liberologia. Interdependência, interassistência. Autodesassedialidade, ortopensanidade, anticonflitividade e megafraternidade. Agora aqui, no verbete do dicionário, nós temos hoje aqui autodesempenhologia. O argumento é mega confrontológico. É um processo de desempenho. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para o curso Profilaxia das Posturas Monárquicas, que é da aristocracia da turma aí, que é a segunda edição. Vai ser agora no dia 6, daqui 5 dias. São 3 dias. E tem pouca gente que apareceu para essa segunda edição. Nós estamos esperando vocês aí para ver isso. Vale a pena ver esse curso. Não é só aqueles que já acham que já saíram da monarquia. Esses também precisam de ver esse curso, para ter uma ideia do processo aristocrático e o nível que a pessoa está em matéria de universalismo. Então, aqui tem a família monarca, as interligações das personalidades, a profilaxia das posturas monarcas, a análise de traços e perfis, a dissimulação versus a exposição cosmoética, a personalidade consecutiva no contexto monárquico, os conselheiros parapsíquicos dos monarcas, o campo bioenergético, a antessala da monarquia, a apresentação e objetivo propriamente dito do curso, com muito detalhe. Outra coisa, estou aqui com um catálogo, que isso aqui vai ficar pronto essa semana, da Editares, é o catálogo de publicações 2012. Tem muitos dados aqui, está o senhor livro isso aqui, muito bom esse aí. E tem todas as ilustrações, está muito bem feito, muito bem acertado. Vocês seriam bom dar uma olhada dela para ver se tem algum livro que escapou da sua observação e das suas leituras. Vale a pena ver como é que nós ficamos. Agora, está muito bem feito. Eu olhei aqui e achei que está ótimo. A Editares está de parabéns. Agora, eu queria ver o seguinte, a Cristina Aracá, que não veio não, né? Estou para entregar aqui uma carta para ela. Agora, gente, eu queria resolver com vocês o seguinte. São mais ou menos 12 pessoas e nós estamos aqui colocando, se as pessoas toparem, para fazer a mega revisões que nós vamos proceder aí. Eu vou dar um mês para a pessoa fazer. Então, isso nós temos que resolver e eu queria resolver hoje. São 12 pessoas. O Pedro, Loche, Antônio, Adriana, Mabel, Espósito, César, Everton, o Robert Greve, a Rosa, o Robert Lyman e o João Paulo. Eu sei que é muito difícil pegar esses 12 aqui, então eu tenho que falar hoje pela situação. Afinal de contas, hoje é domingo, é o dia que vem mais gente. Mas... Então, o que eu queria saber é o seguinte, eu tenho que resolver aqui hoje que dia que vai ser isso, qual a hora. As pessoas devem levar um laptop, um papel, um memorando para poder anotar. Quem quiser ir também lá na reunião, pode ir, não tem nada. Fica como aluno ouvinte. E nós vamos dar um mês de prazo para essa turma. Agora, tudo indica que amanhã ou depois, quer dizer, terça-feira, os volumes vão ficar prontos, os exemplares. Então, eu queria saber, depois de terça, que nós temos que marcar esse horário. Qual horário que vai ser? Conciliar o horário desse povo todo, eu acho que é um pouco difícil. Quanto mais depressa nós dermos, melhor, porque a pessoa vai ter mais tempo, né? Um mês para trabalhar. Quarta tarde, depois da tertúlia. Nós vamos fazer isso lá no Salão Verde, tá certo? Agora lá, então, nós levamos os volumes e também os anexos dos volumes. Tem uns 3 anexos mais sérios. Então, pode ser isso, então? O que você acha? Dessa turma, quem é que está? Tem vocês dois só, né? Ah, o Roberto também. Não, tem que ser quarta-feira, é o ideal. Então, é quarta.
6, 7, dia 8, não é isso? A hora depois da tertúlia. Ok. Então, ó, o povo que não está aqui, fica já sabendo. Antônio, Adriana está viajando. Mabel, Espósito, César, Everton, Robert Grave, a Rosa e o João Paulo. Fica sabendo que nós resolvemos a revelia. Aí estão ausentes, em absência. Tá certo? Mas é o jeito. Agora para a nossa professora Vera. Em efeitologia, página 15, segunda linha. O efeito do perdão na liberação de energias dos nós afetivos energéticos psicossoma, queloides emocionais. Então, boa tarde a todos. Com relação ao perdão, libertação, no momento que você tem esses nós afetivos energéticos no seu psicossoma, os queloides emocionais, quanta energia fica ali presa e que necessita haver a reciclagem dessa energia. E como que você vai fazer essa reciclagem? No momento que você usa a cosmoética, a sua lucidez, você vai transformar aquelas energias em energias positivas, energias boas. Quando você consegue aplicar na sua vida o perdão, libertação. Como se descreve e caracteriza o ato de perdoar entre uma consciência que perdoa e outra que não aceita o perdão? De que maneira fica essa ligação energética entre as duas consciências? A libertação de uma só via ou interprisão? Eu penso assim, se você perdoa e o outro não, você está fazendo a tua parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, você libera aquela pessoa da tua vida, você vai assisti-la quando puder assistir a pessoa, mas é uma liberação sua, você vai se libertar daquilo. Aí a pessoa, a outra pessoa, ela tem que fazer a parte dela também. Se ela não está pronta ainda para fazer aquilo, ela vai ter um momento em que ela vai estar pronta. Na fatologia, página 14, penúltima linha. Poderia nos explicar o crescendo, perdão, libertação, na condição de senha para a retomada da dinâmica evolutiva pessoal e a melhora na qualidade de vida? Então, o Crescendo Perdão Libertação, ele fica aqui para todos como um convite. É um convite para aquelas pessoas que têm mágoas, ressentimentos. Muitas vezes essas mágoas, esses ressentimentos, são de muitos anos atrás. E a pessoa está presa àquilo. Então, esse verbete tem essa proposta de ser esse convite para a pessoa, para que ela, através disso, consiga retomar a dinâmica evolutiva pessoal dela e consiga melhorar a qualidade de vida dela. Porque uma pessoa não vai ter uma vida saudável se ela estiver atrelada a uma situação lá no passado com aquela outra pessoa, com ressentimento. Como ela vai estar emocionalmente, essa pessoa? Então, essa é a senha. Ainda na fatologia, 10ª linha. A autopesquisa para não culpar ou criar expectativas frustradas pelas mudanças do outro. De que maneira funciona a autopesquisa nesse caso específico? Então, a autopesquisa, você não pode estar criando expectativas com relação ao que o outro vai mudar. Tem relação com aquela outra pergunta que foi feita anteriormente. E se você olhar ali de baixo para cima, na 7ª linha, também tem ali, ó. O perdão relacionado à decisão íntima de mudar a si mesmo e não tentar mudar o outro. Ou seja, ninguém pode mudar o outro. Então, você não pode criar uma expectativa que você vai perdoar aquela pessoa e que aquela pessoa nunca mais vai fazer nada para você. Então, não tem como criar essa expectativa. A pessoa fez algum ato e você perdoou ela, quem sabe depois ela faça de novo. Mas aí é um problema dela. Vera, aqui no ar, a segunda do parafatologia, você poderia expandir a assistência dos amparadores à pessoa sinceramente motivada para a reconciliação? Sim. Os amparadores, eles vão estar junto de você, se você quiser
praticar o perdão, libertação. Então, se você tem aquele monoideísmo de ficar atrelado àquela situação do passado, você não vai ter amparo. Você vai estar se autoassediando e, consequentemente, vai estar fazendo um heteroassédio também àquela outra consciência. E amparador nenhum vai estar junto de você. E fala dos amparadores também. Deixa eu ver onde é que eu coloquei. Aqui, ó. Na interaciologia, na penúltima linha, tem a interação amparador-amparando. Também tem a ver com isso também. Então, é esse autodesassédio que você vai estar fazendo e você vai estar tendo o amparo. Que às vezes acontece da pessoa até querer perdoar, mas a mágoa é tão grande que ela não consegue superar esse nó, como você está falando aqui antes, né? E aí, se ela é sincera, não está conseguindo, seria isso? Os amparadores entram ali no processo? Eu penso assim, se você pensa que você quer, a tua vontade, você quer praticar o perdão, se você quer, vai ter amparador. Se você não quer, você quer permanecer naquela situação, não tem como fazer. O amparador não vai te forçar a fazer nada. Eu gostaria de ler para vocês 3 frases, tá? Eu vou ler com calma, quem quiser anotar, que eu peguei essas frases que diz assim, a primeira diz assim: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Eu vou repetir. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. E aí tem uma frase no livro da Malo, que eu trouxe aqui, o livro dela, que todo mundo conhece, não é? Mas pode ter algum teletertuliano que não conheça, que chama Autocura através da reconciliação. A Malo está aqui presente também. E que diz assim: o perdão permite libertar-nos do passado, quando deixamos de ser reféns de nós mesmos. E a terceira frase é assim: perdoar não quer dizer que você esqueceu, e sim que você foi maduro o suficiente para seguir em frente. Gente, a Vera está aí. Cuidado com ela. Você já viu o cebolão no braço dela? Olha lá. Vera. Para não perder a hora. Para não perder a hora, professor Valdo. Ô, Gabriel, você deve passar um aperto aí com esse negócio, né? Vera, aqui na página 16, que só um pouquinho. A paradoxologia. Só um pouquinho, peraí. O paradoxo das aparentes derrotas poderem ser êxitos expressivos. Sim. Então, esse paradoxo aqui das aparentes derrotas, no momento em que você perdoa, pode parecer para outras pessoas que você está tendo uma derrota. Por exemplo, vem uma pessoa e fala mal de você, tá? Aí você perdoa aquela pessoa, assiste até mesmo aquela pessoa, parece até que você foi um derrotado com aquilo, que aquilo não te atingiu. Mas não, aquilo foi um êxito, é um êxito evolutivo. E aí você pode ver também ali na mitologia, o último mito, o mito do perdão ser sinal de fraqueza. Então tem esse mito também, que o perdão vai ser um sinal de fraqueza, vai ser uma derrota para você. Mas não. O perdão, ele é um êxito evolutivo. Se você pensar em termos evolutivos, o perdão, libertação, é um êxito, porque você não vai ficar com interprisão com ninguém. E nós não viemos aqui para essa vida para nós ficarmos com interprisão. Nós viemos aqui para quê? Para evoluirmos. Vera, também está aqui na taxologia. Qual página? Página 17. A número 1, o crescendo perdão, libertação não é autoincapacitação para expressar e escrever sentimentos. Isso. Então é assim, se eu perdoei, não é porque eu sou autoincapaz para expressar ou descrever sentimentos anticonflitivos. Não é isso. Não é que eu não saiba lidar com os meus sentimentos.
Eu perdoei porque eu quis perdoar. Exatamente o contrário, porque eu sei lidar com os sentimentos conflitivos que eu tenho. Não é essa autoincapacitação. Por isso que diz ali, o crescendo perdão libertação não é a autoincapacitação. Porque a alexitimia seria da alexia, né? Seria isso, porque a incapacidade de compreender alguma coisa, é isso? É que você não sabe... É isso, não sei. Eu estou perguntando se tem a ver com a alexia. A alexia no dicionário está em capacidade de compreender sinais escritos. Não é a mesma coisa. É diferente. É com relação aos teus sentimentos. As emoções e sentimentos. Porque aqui não... Bom, tudo bem. Depois eu vou pesquisar a alexitimia. Pesquisa, pode pesquisar. Vera, aqui na... É dicionário psiquiátrico. Isso. Tá bom, obrigado. Hein? Na página 15, Vera. Na página 15, trinomiologia. Só um pouquinho, peraí. Gostaria que você ampliasse aí a questão da neutralidade do trinômio. Abnegação, autorrenúncia, autossacrifício. Na terceira linha. Trinomiologia. Tá aqui, tá cheio. A neutralidade do trinômio abnegação, autorrenúncia e autossacrifício. Então, tem um verbete chamado autossacrifício na enciclopédia, tá? E esse verbete, autossacrifício, ele é neutro. Por isso aqui a neutralidade, que eu coloquei a neutralidade desse trinômio, tá? Então, e nesse verbete fala assim, que é a privação de algo em favor de outro, tá? Então, no momento em que você tem altruísmo, desprendimento, você abre mão, muitas vezes quando a pessoa te faz alguma coisa, você até poderia querer alguma coisa com aquela pessoa, que aquela pessoa fizesse um ressarcimento para você, mas você não, você abre mão daquilo. Ontem até o Loche falou da justiça renunciativa, né, no verbete dele, onde a pessoa abriria mão. Eu até copiei aqui o conceito que ele falou assim, a justiça renunciativa, a vítima lúcida, evolutivamente, não cobra nada do algoz, mas assiste a ele, né? Então seria, esse trinômio estaria ligado a exatamente isso, de você fazer esse autossacrifício, a autorrenúncia, a abnegação. Oi. Aqui na página 14, em fatologia, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, na sétima linha. Tá bom, peraí que eu vou procurar. Tá. Isso aí. No finalzinho dela, você fala da retaliação e as autoculpas. Tá. Então começa, Fafá, ali, ó. O silêncio, a retaliação, as autoculpas, os arrependimentos ou remorsos pessoais, as justificativas apresentadas, a insatisfação afetiva, a vingança, as emoções desequilibradas e a supervalorização do sofrimento. Então tem toda essa parte aqui nosográfica, não é? No verbete, aonde a pessoa muitas vezes ela vai se indagar, ela vai fazer esse silêncio que tem ali na primeira, né? Começa com silêncio. Então, e muitas vezes você faz retaliação para outra pessoa, que é uma forma de você estar se vingando da outra pessoa, o que ela fez, né? E muitas vezes ali também a autoculpa seria que às vezes você fica se culpando, mas se eu não tivesse feito isso, será que o outro teria feito aquilo comigo que ele fez, né? Então tem todo esse processo, os arrependimentos também, né, em determinadas ações, né, geram arrependimento. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tem um caso, porque eu li bastante, estudei bastante sobre o perdão, né, durante esse tempo, esses meses. Então tem vários casos. E aí tem um caso assim de uma moça em que eles eram um casal e eles moravam numa cidade. Aí o marido dela conseguiu um emprego numa outra cidade. E ele convidou, né? Vamos morar e tal lá. E ela não quis ir.
Ela não quis mais por medo mesmo. E depois ela se arrependeu. Por quê? Porque ele lá na outra cidade, ele arrumou uma outra pessoa, entendeu? Então é nesse caso aí. Aí para fazer esse perdão, essa libertação, né, foi complicado para essa pessoa, tá? Então, aí vem todo esse processo, né? Remorsos pessoais, as justificativas apresentadas, que no caso dela, ó, não, é meu emprego, eu tenho que ficar aqui. Ela não quis abrir mão, né, da situação, do status que ela estava, né? E aí vem a insatisfação afetiva dela, né? Gerou todo esse processo. E a vingança, que no caso ela não fez vingança, mas poderia ter feito, né? As emoções desequilibradas, a supervalorização do sofrimento, que no caso ela contava, não é? O tempo que ela ficou naquela situação e remoendo aquela situação, até ela conseguir se libertar daquilo, né? Superar. Vera, eu acho o mais sério, no meu caso, pelo menos, é a questão da autoculpa. Às vezes, quando você erra e não percebe, aí você volta atrás e percebe o erro, conseguir lidar com essa autoculpa, muitas vezes te incomodando, puxa, né? Isso atrapalha, incomoda, e às vezes é uma questão de reciclagem mesmo, né? E a coisa fica remoendo e não vai adiante. E aí... É importante, né, Fafá? Até eu comento ali na ciclologia, na terceira linha, o ciclo autoconscienciométrico, né? Em que você faria a avaliação, né? A avaliação da consciência, o diagnóstico, a reciclagem, a reavaliação. Então, você fazendo o teu diagnóstico, o que você tem, né? Como que você não consegue perdoar aquela situação? Então, o que você tem dentro de vocês? No caso, por exemplo, nesse caso, né? Que eu citei, da pessoa que não foi lá na cidade e tal, e o marido arrumou outra pessoa, né? Então, aí para ela perdoar aquele ato de traição do marido, né? Mas eu acho que é mais o auto-perdão. Dela, não, mas de quanto orgulho essa pessoa tinha dentro dela também, né, Fafá? Porque por que ela não conseguia perdoar, né? Porque não é que você está com uma pessoa que aquela pessoa tem que ficar o resto da vida com você, claro, né? Entendeu? Então, é assim. E aí eu queria também, se você me permitir, Vera, ontem eu fiquei com duas perguntas que não deu tempo de fazer para o Loche. Uma para o Loche e outra para o professor Valdo. Sim, pois não. Com relação... Loche, você colocou no verbete de ontem, em Mega Pensionologia, você colocou danos geram obrigações, né? Esses danos, na maioria das vezes, podem ser feitos de maneira totalmente inconsciente, mas a obrigação está lá, certo? Independente nesse da lucidez, sentido que você... a lucidez ela entra como atenuante, mas de qualquer forma você tem a responsabilidade. Então, tanto que isso até no direito e na moral é um dos critérios para avaliação moral ou avaliação jurídica, né, da responsabilidade, avaliação de responsabilidade. São dois critérios principais. O critério da liberdade, se a pessoa tinha alternativa ou opção de agir de outra forma, e o critério da consciência, que no caso aí seria sinônimo de lucidez. Se a pessoa estava consciente do que estava fazendo. Então, a partir desses dois critérios, você pode ter uma maior ou menor responsabilidade. Tá? Então, na questão dos danos geram obrigações, claro que aqui está do ponto de vista da pessoa que gera dano, está gerando dano em alguém, né? Gerou dano em alguém. Então, para alguém. Então, ela vai ter, estando lúcida ou não, algum grau de responsabilidade. Que tem que resgatar. E, obrigada. E aí a outra, professor Valdo, o senhor ontem colocou sobre um holopensene contra o temperamento. Eu queria entender isso um pouquinho melhor. Foi falado na tertúlia de ontem, a questão do holopensene contra o temperamento. Uma pessoa que sentido? Doce, cordial, tranquila, vai trabalhar na caserna. Ah, nesse sentido. O que você acha? Precisa explicar mais? Precisa explicar mais? Entende? Mandar, por exemplo, a freira funcionar na área da prostituição. O que você acha? Precisa explicar mais? Nesse caso, o desafio é maior. A pessoa tem que estar 24 horas mais lúcida para conseguir lidar com a situação. Não.
Agora tem o retorno, né? O contrário. Né? Então, aquela pessoa que já matou 2 e vem trabalhar conosco aqui. Vera, no ar. Como é que ela aguenta o holopensene? Difícil. As 2 últimas técnicas, você pode expandir um pouquinho? Espera aí, só um pouquinho. No que tá... É na página 15, né? Isso, Tá. As 2 últimas, por favor. Então, essa técnica da desdramatização emocional, ela está bem explicada no livro da Malu Balona, ali na autocura através da reconciliação. Então, você dá o real tamanho aos fatos, você não ficar dramatizando os fatos, você fazer aquela reeducação emocional intraconsciencial sua, para você aplicar essa desdramatização. Eu não sei se você entendeu, mas você pode ver melhor ali no livro da Malu, que tem bem explicado sobre isso. E a técnica da atribuição das 3 qualidades, a valorização do assistido, seria assim: aconteceu algum fato com uma pessoa, você tem um vínculo com aquela pessoa. Até no meu estudo, tem uma pesquisa que fala que as pessoas, assim, era a pergunta, quem você mais perdoa? Então, eu perdoo mais, são familiares e amigos, tá? Do que estranhos. Esse é o índice, não é? Que se perdoa mais, 79% mais, de familiares e amigos. Então, no momento que você tem um vínculo com aquela pessoa, uma relação com aquela pessoa, você sabe quais são as qualidades dela. Então, fica mais fácil você ver os trafores daquela pessoa para você perdoá-la. Entendeu? Vera, Oi. Em tecnologia, no final da primeira linha, começo da segunda, você fala a eliminação de mágoas e ressentimentos através da técnica da dupla evolutiva. Pode explicar um pouco mais, por favor? Então, a técnica da dupla evolutiva é quando há esse sinergismo de 2 consciências, a intercooperação pró-evolução, para você evoluir. Então, no momento que você está ali com aquela pessoa, é quando ocorrem mais situações de conflito, porque você está muito próximo daquela pessoa. Então, você tem que fazer isso, aplicar muito o perdão-libertação nessa relação, para justamente eliminar essas mágoas e esses ressentimentos. Porque a dupla evolutiva é o caminho para a mega fraternidade. Então, se você não consegue conviver bem com aquela pessoa que está mais próxima de você, como que você vai conseguir conviver com um grupo maior de 5, 10, 500 pessoas? Como que você vai aplicar isso? Então, a tua meta é essa mesmo, de estar eliminando isso para que você consiga estabelecer esse vínculo maior com essa pessoa que é teu duplista naquele momento. E na culturologia também, deixa eu ver onde é que fala. Onde é que está, amor? Ali na culturologia, na página 17, também fala da dupla evolutiva. A cultura evoluída da dupla evolutiva sendo vivência inicial da mega fraternidade. Obrigada. De nada. Meu namorado recebeu em nossa cidade um amigo de trabalho e marcou alguns passeios com ele. Na noite anterior ao primeiro passeio que fizemos, passei muito mal. É fato que houve uma disposição somática e não me alimentei direito. Mas fiquei muito desconfiada de que também estava havendo uma repercussão e interação energética com tal amigo, que até então eu não conhecia nessa existência. Durante a madrugada, além de dormir muito mal e acordar muitas vezes, me questionei se deveria ir ao passeio. A ideia era de não ir. Amanheci melhor e fui. O sentimento que tive foi o de que ele participou da Inquisição e que fazia parte do clero. Faz sentido essa linha de compreensão? De que maneira posso pesquisar mais esses sinais? Poderia comentar? Não, aí você anota e vai observando o que tem.
Se amanhã os amparadores acharem que deve esclarecer, alguns fatos vão clarear mais para você. O processo é esperar e ver. Agora, ó, usa a desassimilação simpática, sempre é bom. Agora, para você, em Crescendologia, página 15, segunda linha, poderia comentar o crescendo inteligência emocional, inteligência mental somática, inteligência evolutiva? Sim. Então, esse crescendo dessas inteligências é para que você tenha um equilíbrio íntimo maior. No momento que você tem essa inteligência evolutiva e você faz a inteligência emocional, mental somática, e você consegue, a partir da tua vontade, da tua determinação, entender as situações que se apresentam. Numa situação em que você tenha um conflito com alguma pessoa, você vai ter que aplicar o teu mental soma para você tentar resolver. Porque se você ficar muito no psicossoma, você não vai conseguir sair dessa situação de conflito. Esse tema de perdão e libertação bateu forte em mim. Segundo um amigo sensitivo, existem muitos processos de macumba feitos contra mim. E preciso entrar em processo de perdão para quebrar tudo isso. Então peça alguma dica ou técnica de como perdoar tudo isso. Minha vida tem sido sofrida e tem perdido tanto material, sentimental e espiritualmente. Então, eu anotei aqui até os passos para o perdão. Como que nós vamos fazer para conseguirmos esse perdão? E você vai ter que usar, como eu falei anteriormente, o teu discernimento. Você vai ter que fazer uma autopesquisa. Sem autopesquisa, não há um progresso efetivo enquanto consciência. Então, você usando o teu discernimento, a tua reflexão, o teu mental soma, através da tua vontade, você quer ficar preso nessa situação ou você quer se libertar? Você tem que fazer essa autopesquisa. E aí, através da tua determinação, da tua ortopensinidade, que até está ali na frase enfática, e sustentando, através da sustentabilidade, da perseverança, você vai conseguir se perdoar e se libertar. E como eu falei anteriormente, libertar um prisioneiro, que esse prisioneiro é você mesmo, não é o outro. Na Definologia, página 13, terceira linha, eliminando os conflitos interpessoais pela autodecisão de retomar a dinâmica evolutiva pessoal e potencializar a autodisponibilidade interassistencial. Gostaria de um aprofundamento na questão de retomar a dinâmica evolutiva. Então, tem também ali na Fatologia, não é, que fala a mesma coisa na penúltima linha, o Crescendo Perdão Libertação, na condição de senha para a retomada da dinâmica evolutiva pessoal e a melhora na qualidade de vida. Essa retomada da dinâmica evolutiva pessoal, como que você vai fazer isso? Se você fica preso naquela situação, você não está evoluindo, você está ficando com interprisão. Então, você fica presa. Aí, ao invés de você ser um assistente, você é um assistido o tempo todo. Até nós tivemos, há pouco tempo, o verbete do professor Félix aqui, que se chamava A Viragem Assistido-Assistente. Se você fica naquela situação de queixa, se queixando da situação e preso àquilo tudo, você não está retomando a tua dinâmica evolutiva, você vai ficar preso, tá preso naquilo. Então, você não se liberta, você não progride. E não é para isso que nós ressomamos. Nós não viemos para cá para ficarmos presos a nada, nós viemos para evoluir. Professor, tenho um sobrinho de 10 anos que é uma criança muito sensível. Há algumas semanas, um pouco antes de dormir, ele se abraçou com a avó e disse que gostaria de morrer e nascer de novo, pois está fazendo tudo errado nessa vida, e ele adormeceu segundo depois. A avó relatou que não parecia ele falando, parecia outra pessoa. O que pode ter ocorrido nesse caso?
Ele pode ter rememorado acontecimentos de outras vidas em que não aproveitou as oportunidades, ou pode ter sido um acoplamento com alguma consciência que se manifestou através dele. Não, o mais provável é que foi alguma semi-possessão. Agora, você está pedindo aqui, eu vou colocar na TENEPS. É bom ficar de olho nele. Pode ser semi-possessão mesmo. É o mais certo aí. Gente, eu devolvo, então, a Vera com o cebolão no braço para vocês. Valdo, aqui no verbete aqui do dicionário, aqui na página 15, se podia ampliar esse adendo aí? O binômio intermissivo lições, cláusulas, expõe os fatos e parafatos. Como expressa o galicismo, as realidades saltam aos olhos. Quer dizer, isso é coisa de francês aí da mala. Nessa circunstância, identificamos conscienciometricamente o nível do alto desempenho de toda a personalidade auto-organizada no universo da autodisciplinologia. Então, o processo todo é ver a disciplina que a pessoa tem entre o curso intermissivo e a programação existencial. São as lições e as cláusulas. Que o mais importante é para a pessoa, em relação às lições e ver as cláusulas da programação, ela tem consciência se ela fez cláusulas dentro da programação existencial correspondente às lições das aulas que ela recebeu na fase intermissiva. O problema é ele. Agora, esse parece uma coisa boba, mas é muito sério. Eu mesmo aqui falo, na introdução, eu digo sobre os tropeços, travões, empecilhos, vicissitudes, problemas, pertúrbios e percalços. A gente tem que superar isso aí. Agora eu falo logo em seguida, você tem que ter pensenes benignos, homeostáticos, evolutivos, lúcidos, priorológicos, cognitivos e reciclantes. Isso aqui é a ortopensenologia. Nós estamos aqui fazendo um resumo, uma síntese da realidade do desempenho da pessoa. Né? Desempenho do intermissivista. É o seu caso. Com máfia ou sem máfia, é o seu caso. Professor, o senhor pode dar um exemplo nesse caso aí das lições e cláusulas? Um exemplo? Por exemplo, você recebeu lá uma lição que divide fazer um livro até os 30 anos seria o ideal para você. Você já passou disso, ainda não fez. Saída. Qual é a saída? Já passou, qual é a saída? O que você acha? Aí qual é a saída? A saída é escrever até amanhã, né, o livro. Não, você não acha que aqui tem várias pessoas assim? O que vocês acham? O que você acha? Ô Vera, o que você acha? Não, mas aí o senhor está focando só na cláusula. Estou dizendo assim, por exemplo, uma lição. Lá no Rio chama essas pessoas de lerda. Agora aqui no Sul o nome é outro, né? Como é que é? Lesa, não, tem um negócio sonsa, tonsa, tensa, tanza. Não, essa da tanza é ótima, tanza. Não, mas, viu, professor? Aí o senhor está só na cláusula. Estou dizendo assim, uma lição e uma cláusula. Pode falar, por exemplo? A lição. Qual seria a lição? Pois é. Uma lição, por exemplo, depende do que é que a pessoa fez no passado dela. Então, por exemplo, ela mexeu muito com o belicismo. Certo. Então, lá, ela estudou a lição, que o negócio é de harmonia, é de megafraternologia. Ela vem e coloca, devo ser fraterno. Chova canivete, tem que continuar a ser fraterno. Tem que perdoar os outros, tem que dar um jeito. Isso é cláusula. Ela tem que colocar aquilo que ela precisa mais. Entendi. Eu acho que todo mundo precisa estudar com muito detalhe, sabe? Ela tem uma lição. Código pessoal de cosmoética, por exemplo. Ela tem uma lição em cima de algo que ela precisa mudar, que ela precisa alterar, e ela põe uma cláusula como se fosse aqui um firmamento daquilo que é, vamos dizer, draconiano, brabo, busilis, o nó górdio, aquilo que chateia. É o jeito. E aí, no caso da pessoa, por exemplo, não estar dentro da cláusula, ela vai ter alguma repercussão. Chama-se melim por aqui. E lá depois chama-se melex. Esse aqui é o resumo da coisa.
o resumo da ópera. Não é isso? Entendi. Professor, aqui no dicionário, lá embaixo, na conclusão, sim, o senhor fala que na terceira linha, no final tem que ser refém. Isso, e que a maioria das pessoas na CCCI aqui da comunidade é refém. Por exemplo, no mínimo de 2 condições, são essas. As lições do curso intermissivo, você recebeu isso para quê? Só para entender e ficar por aí? Não, tem que aplicar. Agora, as cláusulas da programação existencial já indicam essa aplicação. Agora veja, o casamento da aula com a ProEx é terrível. São 2 coisas que se coadunam, elas se interagem. Entendi. E esse percentual, essa minoria que não é refém, é o pessoal que desviou, está desviado na ProEx, ou... Às vezes que precisa mais, né? Agora, ó, a maioria das coisas que nós vemos que a gente precisa de fazer, aquilo ainda é pouco, aquilo é para começar. Tem mais coisa atrás disso. A pessoa tem que estudar mais, tem que ver mais detalhes. Eu acho aqui que eu sou muito mole. Eu não aperto tanto vocês, não. Eu só faço argumentação. Só se for hoje, que você não faz mais isso, né? Mas já fez muito. Eu sou do tempo. Eu faço alguma argumentação, mas, por exemplo, eu não sou aqueles caras antigos que dava bolo na mão. Não é isso? A palmatória. Mais ou menos. Pois é. Agora eu mostro que isso é possível. O que é muito chato comigo, por isso que muita gente me deixa e vai embora, quer dizer, 10% pelo menos, né? É que chega e não se sente bem viver comigo. Toda hora ela lembra do negócio do curso intermissivo. Gente, eu já tive gente que já confessou isso para mim, na minha cara. Valdo, eu não posso ficar perto de você. Eu lembro das coisas que eu não fiz e que eu não estou com disposição de fazer. Não dá para ficar perto, eu vou embora. Tem um cara que foi para Mato Grosso, ele morar no Rio. Agora, me falou assim, mesmo na cara. Agora, eu vi isso com gente da minha família, né? O evoluciólogo com a gente, no período intermissivo, ele é muito mais incisivo? Veja, uma pessoa dessa não pode falar que existe evoluciólogo, não, nem falar que existe. Essa pessoa não pode chegar perto do evoluciólogo. Como é que vai ser? Aí biruta, vai dar problema. Mas ele aperta mais ou não? Ele? O evoluciólogo. Só a presença dele você já sente mais aperto. Eu sou um cara até benigno. Valdo, você falou que o curso intermissivo com a ProEx cria aquela cláusula e aquilo fica o tempo todo ali. Mas aqui, quando a gente chega e começa a fazer atares, que a gente faz atares com as pessoas, recebe tares e faz, essas pessoas que receberam a informação, esse impacto, essa condição toda, elas também ficam com esse compromisso da informação que receberam, Fica, né? mas uma coisa, elas se sentem bem. Por quê? E outra Qual coisa, que é a diferença? muita gente aqui se sente motivado. Ah, entendi. Olha o caso da Vera, 10 meses, aí o que o cara não fez? Entendi. Como é que é isso? Olha essa aqui, ó, a Gabriela, menininha. É a vida. Ou se sente motivado. Agora, o que é bom é o seguinte, é a pessoa ver o lado melhor do curso intermissivo e ficar com isso. A hora que ela chega, ela recupera a consciência. Aqueles que dão conta não recuperam os contos. Agora, o que é bom é que esses que não dão certo são só uns 10% do povo. Mas esses que não se motivam, por exemplo, pelo contrário, recebem atares, sabe que tem curso intermissivo e se desmotivam para cumprir qualquer cláusula. Por quê? Qual que é Alguma coisa. Quase sempre é um processo de egóico mesmo, sério, de inveja, soberba. A pessoa dá o conta. Soberba. Por isso que esse curso da aristocracia é muito importante. Se a gente fosse impor uma cláusula aqui, seria todo mundo assistir esse curso. Entende? Todo mundo. Outra coisa, todo mundo ir na consciência terapia e ser evoluciente. Isso é importantíssimo. A pessoa tem que estudar a si mesma, intraconsciencialmente, fazer uma visita às suas entranhas,
ver como é que é por dentro, virar do avesso. Agora, Valdo, Isso é que precisava. o fato também, você falou em arrogância, soberba, e falou em inveja, toda essa condição. O fato de não reconhecer os valores ou os talentos dos próprios pares está dentro dessa condição também, que desmotiva a pessoa fica desmotivada. Porque ela se desmotiva porque o outro aparece, mas ela se desmotiva pelo fato de não reconhecer que aquilo e aí tem algum... duas reações. Tem essa pessoa que age assim, e tem a outra que age para descascar os outros. Essa é óbvia, todo mundo Essa é vê. óbvio. Agora, tem a outro que reprime isso, mas não reconhece o talento dos pares, não consegue reconhecer os próprios, então se desmotiva. É uma dinâmica, né? Agora, aqueles que não se dão bem com o pai e a mãe, geralmente eles ou chegam aqui e perdoa o negócio de cara e vê como é que é e admite a gente, ou senão tem uma raiva danada da gente. Porque se ele não se dá bem com o pai e a mãe, ele às vezes tem problema com terceiros, muito mais do que com a gente. Então, com a gente... Ah, entendi. É como se fosse um indicador de que tem muitos problemas. Eu vejo isso a hora que a pessoa chega. Entendi. Tem gente que chega aqui, só vai lá embaixo, quer conversar comigo, para falar alguma coisa disso. Eu, no caso aí, sigo a inspiração dos amparadores. Às vezes eu poderia falar 10 vezes mais aquilo. Eu falo 1% só. E deixo para ver a reação. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo de modo algum. A pessoa nem passa por aqui. Ela nem entrou no tertuliário. Ela vai embora. Então, eles vêm para sondar a gente como é que é. Tem uns, então, que chegam, que alguém já soprou, aquele negócio emprenhou pelos ouvidos, a meu respeito. Então, tem o cara que chegou assim, e disseram que com o senhor você fica sabendo tudo que a gente tem na vida. Então, eu queria que o senhor falasse comigo, mas devagar. Tudo tem. Aí eu vejo assim, quem sou eu, primo? Não sei nada desse negócio. Agora, no seu caso... Ô, professor... Você já viu o que dá, né? Como é que fica a situação? Professor, então, isso eu tenho todo mês. Durante o curso intermissivo, algumas coisas são pré-determinadas, né? O grupo, pai e mãe, algumas coisas são decididas nesse curso intermissivo. Os possíveis assédios que essa consciência pode sofrer de consciências extrafísicas depois da ressoma de antigos grupos, tal, também é trabalhado no curso intermissivo? Não, a pessoa ela se interessa para ver tudo que vai acontecer com ela. Porque vir aqui na vida humana, até um certo ponto, é uma aventura. Você nunca sabe as condições, como é que vão ser. Você vai ter um parto. O parto já pode ser um problema. Pode criar uma série de consequências. A vida toda é assim. Então, a pessoa no curso estuda tudo que pode para não ter surpresas desagradáveis. Entende? Esse é que é o caminho. Agora, de qualquer maneira, é melhor do que os outros. Porque os outros vêm no escuro, não sabem nada do que vai acontecer, é no tapa. É só empurrado para aquilo. Então, pensa bem, a situação é diferente. Tá certo? Agora, Vera, na fatologia, página 14, quarta linha de baixo para cima, o direito de liberdade conquistado, o desprendimento dos grilhões emocionais, do ressentimento e da mágoa. Poderia ampliar, fazendo contraponto com a interpretação grupo e policármica, baseando-se também no meio de convívio conscienciológico na cognópolis e nas instituições conscienciocêntricas. Olha aqui, precisa a gente esclarecer uma coisa aqui. Interpretação policármica, não existe isso. Existe só a grupo kármico. Essa pessoa aqui está muito brava. Essa está brava aqui. Ô, companheiro, vê se vê. Não tem nada disso. É interpretação grupo kármico. A policármica é libertadora, total. Que isso, é. Alô? Tá. Onde é que está? Aqui. Essa parte aqui da fatologia, ela já é autoexplicativa, não é? Porque se você se liberta, você se desprende daqueles grilhões emocionais
e do ressentimento, da mágoa. Então, ela já é autoexplicativa. Vera. Oi. Aqui na página 14, em tecnologia, se você pudesse aprofundar a primeira técnica. Uhum. Então, essa técnica do pré-perdão assistencial tem um verbete, Fafá, chamado pré-perdão assistencial, que você pode estar lendo. Tá? E ela tem a ver ali na exemplologia, na página 17. Tem que perdoar. Tem o crescendo perdão, libertação policármico, tá? É o ato da consciência lúcida quanto à interassistencialidade, dedicada à busca teática da mega-fraternidade, praticar o perdão libertário antecipado a todos, universalmente. Então, seria esse pré-perdão assistencial. Então, até aproveitando essa tua pergunta, o que me levou a escrever sobre o Crescendo Perdão Libertação foi uma das primeiras vezes que eu vim aqui na tertúlia e eu ouvi o professor Valdo falando no perdão antecipado a todos, que ele perdoava a todos até o ano 3000. Aí eu fiquei pensando... Dia 31 de dezembro. Aí eu fiquei pensando, mas como que pode isso, né? É uma coisa assim que a gente nunca ouviu falar, eu nunca tinha ouvido falar isso, porque você sempre espera assim, o outro faz alguma coisa e você perdoa. Você não tem aquele perdão antecipado. Então... Você já sabe dos erros dos outros, você já perdoa antes. Já perdoa antes. Por exemplo, o João sem Maria. Você já viu falar nessa expressão? Está no dicionário aqui. João sem Maria. Quem é que é o João sem Maria? Alguém sabe? É o homem sem mulher. Esse aí você tem que perdoar o seguinte: se ele é o homem sem mulher, o João sem Maria, mostra que ele não conseguiu arranjar nenhuma duplista, deve ter problema com a humanidade. Esse você tem que perdoar, porque deve ser bem subhumano, selvagem, primitivo, animalizado. O que você acha? João sem Maria. Está no dicionário, viu, gente? Está aqui, é dicionarizado. Então, fica o convite aí para todo mundo para ler o dicionário que o professor Valdo está lendo. Esse dicionário já estou lendo, já faz quase um mês aqui. De vez em quando eu falo uma expressão. Eu vi que o senhor... Aquele dos terrível. pinicos também. Mas ele é impróprio a menor de 18 anos. Tem muita besteira aqui dentro. Que é locução popular, né? É difícil isso aqui. O dicionário é o seguinte: dicionário de locuções e expressões da língua portuguesa. Agora, para mim, o mais completo em matéria de jargões, de gíria. Muito embora tem coisa aqui que eu estou aumentando, está faltando muita coisa que eu não sabe. Agora, a maioria que eles não sabem aqui, que são dois parentes aqui, ó, parecem dois irmãos que escreveram. O que eles não sabem mais é processo dentro da área já de cultura, de erudição, a língua culta. Como aqui é só popular, pode ser até que eles saibam, eles não colocaram as expressões. Então, tem uns lugares assim. Agora, tem coisa que é muito assim normal. Por exemplo, ele fala aqui, jardim zoológico, espaço destinado à exposição permanente de espécimes mais ou menos raros de animais vivos. Também se diz apenas zoológico e zoo. O nome mais comum, mais técnico que existe é zootel, que é o motel de bicho. Ele não sabe, aí não colocou aqui. É que esse também não é muito antigo, pode ser que eles fizeram isso há muito tempo, não chegaram a essa conclusão. Mas esse dicionário é interessante. Agora, ler é importante. Uma pessoa adulta deve ler uma coisa dessa para ver as bobagens que a pessoa fala, etc. Tal, né? Vera. Como posso ajudar uma viúva evangélica que o marido era risco maníaco e desformou em acidente? Em suas conversas, em tudo que ela se lembra dele, não o perdoa. Até que ponto essa falta de perdão vai prejudicar o dessomado? Então, aí no caso, ela vai estar enviando os pensenes dela para aquela pessoa, não é? E aí o professor Valdo pode responder melhor. Não, eu vejo aí que é o seguinte, isso aí prejudica sim, porque às vezes
esse dessomado deve estar junto dela. Ela não perdoa porque está sentindo as energias negativas. Então, aquilo pela inspiração, a intuição, a sensação que ela tem, que ela não sabe interpretar, piora a condição dela. Então, a pessoa que xinga demais o outro que já morreu, geralmente o outro que já morreu está junto dela. Se os dois não prestavam, você está entendendo? Se eram anticosmoéticos. Porque se o cara é cosmoético, ele vai fazer um jeito de ajudar a pessoa. E ela não fica assim muito tempo. Quase sempre, quando a pessoa reclama de alguém, muito tempo, alguns anos, é porque os dois não prestavam. Tinha alguma coisa muito errada. Entende? Isso é regra. Porque quando o cara que dessomou é bom, ele vem ajudar. Quase sempre eles melhoram, dão um jeito, acerta a vida. Entende? Alguma coisa acontece para melhorar aquilo. Não fica assim, não permanece. Aquilo se prolonga. Na página 17, eu achei muito interessante a tua taxologia. Queria que você aprofundasse o número 9. Então, aqui na subjugação, né? O crescendo, perdão, libertação não é a sujeição a crenças pessoais. Então, eu vou te dar um exemplo, Fafá. Uma pessoa que está casada com outra. A pessoa está casada com outra e descobre que o marido está traindo, tá? Mas ela não se separa daquela pessoa porque ela tem a crença de que o casamento é para a vida toda, entendeu? Então, eu não perdoei tal porque eu estou sujeita, então, a essas crenças, entendeu? E não é isso. O perdão, você não pode estar sujeito a nada. Você tem que perdoar para você se libertar daquilo ali, né? Dá para ouvir? Você escreveu aqui o VORP, Victim Offender Reconciliation Program. Isso hoje é uma estrutura que existe dentro de aplicação da justiça restaurativa. Ontem eu comentei até da analogia que a gente fez até para o nome, né, do princípio da restauração evolutiva, foi baseado nessa área do direito que está despontando, quer dizer, essa abordagem do direito que é da justiça restaurativa. O VORP é uma iniciativa que tem, se eu não me engano, no Canadá e nos Estados Unidos também, onde se aplica a condição da justiça restaurativa. E é bastante interessante, porque eles fazem, né, tá vendo, o próprio nome já diz, né, a reconciliação entre a vítima e o ofensor. Então, eles colocam frente a frente vítima e ofensor, no sentido do ofensor compreender os danos que ele causou para a vítima, não no sentido simplesmente material, mas do ponto de vista psíquico, emocional, de uma forma geral. E, ao mesmo tempo, é a oportunidade da vítima também compreender o ofensor, ou o algoz. Então, é muito interessante, porque faz essa aproximação. E daí que é o conceito de restauração, é restaurar o vínculo entre os dois. Então, não é só o algoz, ou, no caso, o ofensor, corrigir os danos que ele causou, por exemplo, materiais, como eu falei, mas realmente fazer esse contato direto com a vítima. Que no direito convencional, você tem uma separação. E é um problema o direito convencional, porque o Estado, ele assume a condição da justiça, ele separa a vítima, o algoz, então, o criminoso, por exemplo, ele vai preso, a vítima não tem o contato, não tem nem a oportunidade, às vezes até no VORP aqui, a vítima, ela tem a necessidade de se expressar, né? De falar para ele, olha o que você me fez. Só isso já pode ser um motivo da pessoa começar a se recuperar, né? E até chegar à condição do perdão. Mas no direito convencional você não tem isso. Então há essa separação. O próprio criminoso, ele não sabe mais nada da vítima dele, então ele também não tem a oportunidade de refletir
sobre aquilo que aconteceu, porque ele não tem contato com aquela pessoa mais. Então, eles estão fazendo esse movimento no sentido de conseguir realmente uma ressocialização e uma reciclagem, né? Para valer. Então, é muito interessante. Agora, isso existe. Isso tem grupos dentro dessa linha do VORP, já bem forte nos Estados Unidos e Canadá. Tá? Vou pesquisar, então. Eu recomendo, onde tem mais material sobre isso, na bibliografia desse verbete, a última referência, que é o Trocando as Lentes, do Howard Zehr. O Howard Zehr é um dos grandes caras da justiça restaurativa, é um dos proponentes da justiça restaurativa. E ele dá uma panorâmica geral. Tem algumas bobagens mais religiosas também, mas, no geral, ele apresenta aí essa proposta, e ele é um dos que está à frente da justiça restaurativa. Tem bastante experiência nesse sentido. E hoje tem muita pesquisa, muito material. Tá? A Cristina Aracaque esteve, inclusive, comprando um livro recentemente também sobre esse tema. A Carla Uma tem algum material também, pessoal do Paradireito aí. Tá? Vera, aqui no B, na página 14, na tecnologia, na segunda linha, você poderia ampliar um pouco a questão da técnica da visão panorâmica aplicada? Sim. Sandra, ali, se você for na página 18, tá? Tem a cosmovisão, que também fala nessa visão panorâmica aplicada. No momento que você aplica a cosmovisão, o sobrepairamento, que se você está com isenção, equilíbrio, se você sobrepaira aquilo para você ver aquela situação, você não está mais inserida naquela situação. Você supõe que você não está mais naquela situação, como que você veria aquela situação que ocorreu com você? E aí você tem essa visão panorâmica. E aí você vai pensar, o que eu quero para mim? O que eu penso nessa minha existência? O que tem a ver tudo isso? E aí você, à medida que você vai fazendo a tua autopesquisa, a tua avaliação, você vai tendo a conquista, que continua ali, a conquista da imperturbabilidade. Tá? Então, vai em decorrência da tua autopesquisa mesmo, para você conseguir essa visão panorâmica de todos os fatos, para você sobrepairar e para você conseguir colocar em prática o perdão-libertação. Você chegou a fazer alguma correlação com aquele fenômeno da visão panorâmica que acontece quando a pessoa tem EQM, experiência da quase-morte? Você pensou alguma coisa assim ou não? Só um pouquinho, que a Malu está falando aqui que ela quer explicar isso aí. Peraí. Essa visão panorâmica aplicada, ela está no livro Autocura através da Reconciliação. Ela é justamente para não precisar da visão panorâmica retrospectiva da EQM. Existem formas mais inteligentes e positivas da gente fazer isso durante a vida, para não precisar daquele esbregue, daquele inventário de 5 segundos que tem que fazer sobre a vida e depois lamentar erros e posturas que não foram tomadas a tempo. Então, eu fiz a correlação, sim, no livro sobre isso. Visão é agora. Quer dizer, que importância tem isso no contexto geral das vidas que eu estou vivendo, da minha holobiografia? Será que eu não posso abrir mão desse detalhe ou resolver isso? Ou eu vou ficar com essa visão microscópica em vez de ficar com a visão macro? É nesse contexto, Sandra. Perfeito, obrigada. Professor, eu queria voltar aqui no dicionário, mas antes que o senhor entrasse aqui na dúvida, antes de sair de casa, eu estava vendo um programa do National Geographic que estava falando sobre transplante de coração, e a pessoa ela teve um defeito no coração, que ela foi obrigada a tirar o coração, substituir por outro, né? Ficou na fila esperando aquele sofrimento, aquela coisa toda. Aí me veio ali no momento, eu comecei a questionar, por que uma pessoa vem numa vida com um problema tão grave desse, assim, uma deficiência que o coração, que é a válvula principal, né? Ela tem que trocar por uma outra pessoa, né? E veio a questão de raiva, veio a questão de perdão, agora que veio esse insight. E aqui no seu auto-ressexologia, o senhor fala aqui dos tropeços, travões, empecilhos, vicissitudes, problemas, pertúrbios, percalços, que é justamente para a pessoa mudar algumas coisas, né? Fazer Isso teria alguma coisa a ver, realmente, até com o tema dela, essa questão da pessoa vir com um problema
de coração, tem que trocar, tirar o coração dela, substituir? Teria a ver com essa questão? Não, de qualquer maneira, trocar um coração já é bom, porque a pessoa pode ter uma sobrevida. Antes disso, ela não teria. Agora, isso geralmente é porque ela está enrolada, né, com alguma coisa. Então, seria da paragenética, por exemplo, da questão da falta de perdão? Ver a ficha da pessoa e ver. Mas pode ter a ver com isso? Tem gente que precisa trocar o coração que tinha uma vida muito correta. E tem outros que precisam trocar o coração que tinha uma vida péssima. Tudo isso depende. Porque eu digo assim, um fato desse, uma pessoa que ela não perdoa, que ela guarda mágoa e tal, isso parageneticamente pode ir no coração e ficar aquilo que é questão emocional? Isso piora tudo. Piora o ânimo da pessoa, piora tudo, o ambiente dela, as energias todas, que faz aglutinação. Cada pessoa aglutina o bom ou o ruim, que às vezes energias positivas ou as energias negativas. O problema todo é você atrair as energias boas. Tudo ajuda. Agora, uma pessoa que é sempre ranzinza demais, começa pela ranzinzice. Se ela é ranzinza demais, já começa a piorar todo o ambiente. Agora, presta atenção. Pensa só a condição das energias que vão se acumulando. As energias chamadas gravitantes. Ela é gravitante porque ela não sai do lugar, está sempre no mesmo lugar. Entendendo? Está rodando ali, na cabeça da pessoa. Agora, aquela pessoa que passa assim, 2, 3, 5, 10 anos, ela é pessimista, ela é negativa, ela dá o contra, ela vê o lado pior das coisas, das pessoas, dos ambientes, dos fatos. Já pensou como é que é o ambiente dela? Outra coisa, tem cara desse que não tem assediador nenhum. Por quê? O assediador não se dá bem com ele. Ninguém aguenta. Então, tem assediador. Outra coisa, a pessoa está viva. Às vezes, uma pessoa dessa, é o que o povo fala, né? Aquilo que é ruim demora a desaparecer. Vaso ruim não quebra. Tem uma série de condições. Isso vai acumulando vida após vida e vai para a paragenética. Não, aquilo já vem de muitas vidas, já é acumulação. Uma pessoa não fica assim, negativa, pessimista e contra o mundo, de uma hora para outra. Isso já aconteceu, muita coisa que mexeu na vaidade, no orgulho e na ignorância dela. Agora, o fato dela pegar um coração de uma outra pessoa altera em algum ponto ela também, né? Porque aquela energia que vem... Não, o processo não altera tanto. Isso aí tudo tem muita ilusão nessa história e muita influência do problema de energia em cima. Geralmente as energias não influem tanto. O que tem aí é o processo mais psicológico da mudança de um coração. Do aprendizado, né? A pessoa, ela está inválida e de uma maneira precária, né? Ela recebeu um coração de outro. Ela está recalchutada. Ela é um Robocop. Então, isso aí chateia, às vezes, a pessoa, dentro de certa... quando a pessoa é desse temperamento. Da rejeição... Agora, uma boa parte desse povo que tem um temperamento muito difícil, eles não conseguem muito transplante. Às vezes morrem antes. Porque é tanta energia gravitando negativa em cima da pessoa que não dá. Por exemplo, a coisa mais séria da diz assim é a gente assistir essas pessoas e sair bem, incólume, limpinho, sem ter pego nada para casa. Isso não é fácil. Eu já atingi gente, tudo quanto é tipo, nesse sentido. Agora, onde eu peguei alguma coisa mais séria foi com pessoa que eu gostava demais, estava dentro de casa, que era minha mulher. Entendeu? E eu peguei... Não cheguei a pegar, porque ela estava com início de pneumonia, mas saí com resfriado e fui embora, no exterior. Peguei o resfriado, entendeu? Porque fiz o negócio depressa demais, não limpei bem as coisas do processo. Agora, o melhor da história, eu tirei a pneumonia dela assim com a mão e passei para mim. Quer dizer, essas coisas tem que estar alerta, ficar de olho. Há coisas muito sutis do problema da pessoa se manter com equilíbrio. É muito difícil. Você está entendendo? Ontem, por exemplo, eu cometi um erro desse tamanho. Nesses últimos 2 anos, acho que foi o terceiro que eu cometi. Eu saí e deixei o molho de chaves na porta, por dentro. E nem percebi que eu estava sem ele.
Como eu estava com a blusa, eu geralmente coloco na blusa e eu estava com medo até de ter perdido as chaves. Porque essa blusa, hoje eu não estou com ela, mas a blusa, o bolso é muito raso. Eu já perdi alguma coisa com aquilo, então eu não guardo. E eu tinha uma luva dentro do bolso, sabe? Então eu falei assim, agora eu não sei, preciso de ver. Mas na hora que nós chegamos, fomos olhar com a chave do Moacir, fui olhar, o modo de chave estava na porta. Mas tudo por quê? Eu mudei a condição, aquilo estava com pressa, a gente tinha que sair, eu saí pela outra porta. Se você quebra a rotina... Já aconteceu isso comigo. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com o processo de mental soma, o meu problema físico é um perigo, eu tenho que estar de olho em tudo, para não errar. Aí eu tenho que ser mais rigoroso do que um monge, para ver tudo quanto é detalhe. Devido ao problema que está. Então, o mental soma é um negócio difícil. São coisas... Como é que você faz com isso? É um negócio que é positivo que eu estou fazendo. Como é que eu erro? Entendeu? Agora, eu não me perdoo, eu olho isso tudo, fico de olho. Eu estou de olho aqui, ó, modo chave. Você está entendendo? Agora, esses últimos tempos, talvez num ano e meio, isso aconteceu 3 vezes comigo. Agora, tem coisa que acontece comigo, que é erro também, mas que eu recupero porque a circunstância me ajuda. Por exemplo, eu estou sempre de chapéu, porque eu tenho que sair, porque eu não posso tomar sol nisso, vão me dar câncer aqui, por causa dos processos de ceratose, que pode virar câncer. Agora, vamos supor que eu esteja trabalhando e dá um processo desse, eu sair depressa. Eu deixo o chapéu. Mas esse eu vejo na hora. Por quê? Eu sinto que está frio o fora. Vento. Por causa da careca. A brisa. Então, a careca é o máximo, a calfa, me ajuda demais. Me mostra que está faltando o chapéu. Eu nunca deixei o chapéu para trás. Mas, por exemplo, eu já saí fora da porta. Sem... Você está entendendo? Então, a hora que você começa a acelerar certos processos, depois que você esteja trabalhando muito tempo com mental soma, cuidado que você vai errar. Agora, ó, isso é geral. Isso não tem muita exceção, não. Isso acontecia às vezes comigo, de eu esquecer uma coisa ou outra há muito tempo, quando eu era jovem. A minha mãe me deu uma dica, que até hoje eu guardo. Ela falou, se você pega aquilo que você não vai esquecer, e põe tudo perto daquilo. Por exemplo, a chave do carro. Você não consegue sair a pé, você precisa da chave. Você põe tudo ali gravitando em volta. Então, na hora que você for pegar a chave, você vai pegar tudo que está em volta. As pessoas às vezes deixam a chave aqui. De mulher. A bolsa de mulher é assim. Entendeu? Deixa tudo junto. Senão, deixa um negócio aqui, outro lá, outro lá, outro lá, na hora que vai sair... O que eu estou falando nisso parece que é um outro assunto. Não é, não. É o mesmo assunto. O que eu quero dizer é o seguinte... É o equilíbrio do detalhe. O detalhe, você está entendendo? Que mantém o equilíbrio. Que dá alteração se a pessoa Agora, não... a gente tem que ver muito, é o mental soma, é o processo seu de discernimento. Agora, porque isso é uma coisa paradoxal e burra demais. Como é que eu estou trabalhando com discernimento, que é o mental soma, e eu cometo o esquecimento desse, ou passo por cima? Não é bem esquecimento. É um processo de aceleração. Você dá um jumping, você dá um pulo em cima da situação. É pior. Entende? Agora, eu geralmente não erro nessas coisas. Isso aí, para mim, é exceção. Eu sou bem consciente disso. Entende? Agora, é aquilo que a gente chama, é o lápis. Lápis quer dizer o lapso, o hiato. Entende? Eu erro pelo lápis e erro pela caneta. A caneta, por exemplo, são os erros que eu deixo sem fazer uma revisão final, mas isso aqui é intencional. Por exemplo, hoje aqui, ó, tem galardão. Eu deixei para ver se o miserável pegou o negócio. É galardões, e ele pegou. Eu deixei de propósito. O senhor está falando do lápis? Então essa daqui... Isso aqui já é a caneta. Tá? Então essa daqui, hoje eu vi um negócio no Facebook que eu achei que a criatividade do cara foi muito boa. Ele diz assim, eu derrubei um Yakult em casa hoje, foi um lactovacillus. Tá certo. Esse é o trofo. Vera, aqui na letra A, poderia falar mais em polinomiologia?
O polinômio, determinação, perseverança, disciplina, auto-organização para eliminar o ressentimento. É na quarta linha, de cima para baixo. Ah, tá, sim, ali é o polinômio, determinação, perseverança, disciplina, auto-organização para eliminar o ressentimento. Então, é como eu já tinha falado antes, não é? Com relação às etapas que você tem que ter para conseguir o perdão e libertação. Então, se você tem a tua autodeterminação, se você quer mesmo se libertar daquela situação, você vai ter que fazer a perseverança daquilo. Você vai ter que perseverar para você conseguir sair daquela situação. E como que você vai fazer isso? Através da tua disciplina, tua autodisciplina, da tua auto-organização, né? A tua retilariedade pensênica, para você conseguir eliminar aquele ressentimento, aquela mágoa que você tem. Você poderia dar algum exemplo ali da questão da disciplina e auto-organização, nesse sentido? Então, a tua disciplina, ela vai com relação aos teus pensenes. Se você começa a ter uma ideia de ficar... Você vê aquela pessoa e você já lembra da situação. Aí você não consegue isso. Então, você vai ter que ter uma disciplina dos teus pensenes, a tua ortopensenidade, e se organizar para você criar estratégias para você não ter aqueles pensenes. E como que você vai fazer isso? Entendeu? Então, você vai ter que usar muito da tua determinação para você conseguir isso, para você ter essa disciplina. Então, quando vem aquele pensamento daquela situação com aquela pessoa, você já tem que cortar aquilo. Porque aí você está fazendo um autoassédio com relação àquela pessoa, com relação àquela situação. Então, você tem que usar a tua disciplina. Então, isso aí é algo assim bem intraconsciencial. Você vai ter que ver como que você vai fazer isso. Eu não posso estar te dizendo assim, não, você vai ter que pensar assim. Quando vem aquele pensamento daquela situação com aquela pessoa, você pensa em outra coisa. Você vai ter que ver como que você vai fazer isso. Ok, obrigada. Iniciei os estudos na Conscienciologia esse ano. Estão acontecendo algumas coisas que penso estarem relacionadas a alguma limpeza do ambiente extrafísico ou a interferência de consciências não interessadas na minha evolução. Na véspera do curso 40 manobras, meu esposo teve mal-estar, dor na nuca, vômito e queda de pressão, que quase cancelou minha ida para o curso. Ele fez um check-up e encontraram leve labirintite. Nesse fim de semana, eu faria o ECP1 e não pude ir porque meu esposo teve infecção intestinal tão séria a ponto de ser internado. Estamos, nesse momento, no hospital assistindo a tertúlia. Que o senhor poderia relacionar os cursos que estão fazendo com o quadro patológico do meu esposo? Olha, o problema é o seguinte, quando a pessoa vai e se inscreve para fazer um curso, aquilo mexe primeiro com a pessoa dela, depois com as pessoas mais próximas. O esposo, o filho, a filha. Depois, em terceiro lugar, os do segundo escalão, do terceiro escalão. E por aí, mexe na vida dela toda. Por quê? Eles, às vezes, estão vendo que ela precisa mais do que aquele curso que ela vai fazer devido ao entorno dela. Então, eles começam a ajudar a pessoa. A partir do momento da inscrição, a pessoa começa a ter assistência. Se ela é acessível, a assistência funciona. Se ela não é, não adianta nada, aquilo se perde e a coisa vai por água abaixo. Então, o que eu vejo aí é o seguinte, o seu marido precisa fazer check-up para valer, tá na cara. Se 2 vezes, com 2 cursos diferentes, o negócio reverberou, que é a palavra que a turma gosta, reverberou na vida do maridinho, ele precisa fazer exame seriamente e ver o que se passa. Isso é um alerta, chama-se aviso extrafísico. Agora aqui, ó. Ao professor Valdo e a verbetógrafa, quer dizer, nós estamos juntos nessa. Qual é a técnica para diferenciar o perdoamento do processo da genuflexão? Ou a genuflexão é parte integrante do perdoamento? Nas culturas orientais, o perdoamento é quase sempre acompanhado de genuflexão.
E na relação entre casais, onde a mulher é culturalmente levada a acreditar que é sua obrigação perdoar e flexionar sempre. Você quer falar? Então, o perdão, muitas vezes, no aspecto religioso, ele está ligado ao esquecimento. Então, perdoar é esquecer. Então, você tem que perdoar e você vai ter que esquecer toda aquela situação que tem. E não é assim, você não esquece. Agora, o que eu quero falar é o seguinte. Genuflexão é o processo da pessoa ajoelhar. A pessoa não deve fazer isso nunca, a não ser para usar aquela técnica que eu já mostrei aqui como é que é. Aí ela tem que se ajoelhar às vezes, por isso que ela tem que segurar, porque senão ela cai. Isso é outra coisa. Mas isso de flexionar os joelhos para reverenciar alguém, aqui. Never. Isso não é orgulho, não é vaidade, não é nada. Isso chama-se personalidade. A pessoa tem que olhar sua autoestima e seu amor próprio. Isso não é egoísmo. Presta atenção. Isso é mostrar que a pessoa pensa por si. Genuflexão, ajoelhar, a vovozinha, que é isso? E todas as avós da pessoa que quiser isso. Seja rei, seja autoridade, seja quem for, nunca fique de joelho na frente de ninguém. Vocês estão entendendo o que quer dizer? Isso mostra que a pessoa está espairecendo a cabeça, ela está com abertismo consciencial, ela está conhecendo o que a gente chama de fraternidade. A fraternidade não exige genuflexão. Genuflexão, então, é para o titio, que é titio, geralmente é o cachorro que a gente chama. Então a gente fala, titio, vem cá. É o fiel. Ele chama fiel. Fiel, vem cá. Então, fiel, ajoelha. Isso é escravatura. Está tudo errado. Vocês estão entendendo bem? Então, esse negócio de orientalismo está tudo errado. Uma pessoa chegou e começou a ficar muito assim, ó, na sua frente, dá um contra nela, tem alguma coisa. Professor Val, eu queria falar ali na taxologia, na página 17, tem também ali que o perdão, libertação, ele é incompatível com o conformismo. Também tem a ver com isso, né? Tem. Que é se resignar com a situação, a aceitação da situação. Então, por exemplo, uma mulher que ela é agredida pelo marido e ela dizer assim, não, mas ele é sempre assim mesmo, então... O Datena, todo dia lá no Brasil, gente fala para as mulheres acusarem o negócio, reclamar, ir à polícia, cair fora do marido. Todo dia tem gente que mata a mulher aí. Ele fala todo dia. Ele já falou que precisa de melhorar, essa lei Maria da Penha ainda não é boa, eles estão trabalhando nisso. Mas olha, todo dia tem mulher com o nariz atrapalhado, o olho roxo, a cara cheia de risco, braço tudo marcado. Agora, ó, geralmente esses maridos são impotentes, por isso que eles são assim. Vocês sabiam disso? Isso ele não sabe, ele nunca falou nisso, ele devia de falar. Marido que bate mulher é porque é impotente. Ele devia de falar isso todo dia, está entendendo? Para mostrar que tem uma opção de coisa que é isso. Como a genitália dele não funciona, ele bate na mulher para descontar, para ver o que é. Isso é um negócio seríssimo com o homem. O processo de bater em mulher. Agora, isso não está bem explicado. Na televisão, então, eles não explicam bem isso. Ninguém fala em impotência nisso. É uma pena. Já me deu vontade de telefonar para o Datena e falar aqui, ó, fala em impotência nisso aí. Então. Valdo, quando você falou que vem o intermissivista aqui, fala com você, ou vem aqui por tertulário, ele não aguenta. Tudo bem, falou que é egão e tal, mas eu queria entender mais ampliado a coisa, porque ele vem, se sente mal e vai embora, mas o que dá na cabeça dele? Ele fica tão incomodado, Fica incomodado porque a consciência dele está acusando alguma coisa que ele não se sente bem consigo mesmo, né? Então a gente lembra aquela pessoa, isso não dá certo. Agora, quase sempre o processo é porque a gente fala muito em cosmoética aqui. Isso é que atinge maior número de pessoas. É mais a cosmoética. Mas agora, às vezes, não é. Às vezes é um jeito. Por exemplo, a hora que eu falo, ó, que isso aqui, ó, a pessoa vem e faz assim. Isso é uma droga.
Quer dizer que a pessoa está totalmente lavada cerebralmente por alguma coisa. Eu sei que tem culturas que às vezes você tem que cumprimentar a pessoa e fazer assim, eu sei. Na Índia. Agora, aonde não precisa e a pessoa está aí, isso aí é um pouco deslavado. Geralmente não está muito correto, não é uma atitude boa. Você está entendendo? No entanto, a pessoa às vezes está muito bem intencionada para fazer isso. Tem isso tudo, como é que faz? Agora, ajoelhar. A gente beija a mão das pessoas, eu mesmo beijo as mãos das senhoras todas, isso é comum comigo. Mas vocês não viram nunca eu ajoelhar e ficar ou qualquer coisa. Eu só ajoelho para fazer a técnica do agachamento. Isso é outra coisa. E outra coisa, tem que segurar, dobrar os joelhos pelo menos 10 vezes. Mas agora é bom segurar, porque a gente nunca sabe se a pessoa vai cair ou não. Melhor, as revistas estão trazendo a técnica do agachamento. Você mesmo viu a técnica do agachamento essa semana, saiu na revista. Ginástica, às vezes tem que ajoelhar para fazer alguns alongamentos. Na ginástica, às vezes tem que ajoelhar para fazer alongamento. Ajoelhamento, principalmente na minha idade, todo mundo precisa de ajoelhar. Joelho, gente, nas extremidades é a pior coisa. Não é a mão, não é o braço, não é o antebraço, não é nada. Não é o pé, não é a coxa. O negócio brabo é joelho. Vocês vão ter uma rua aqui, que tem uma clínica que só trata de joelho. Vocês já viram isso? E Foz só tem 250 mil pessoas. Como é que é? Se aqui com 250 mil pessoas já tem uma clínica, deve pensar bem nas outras cidades grandes. Quanta gente não tem joelho alterado, o joelho, avariado, né? O maior joelho, problema, coitado. o maior problema e outra coisa, não é jogador de futebol, não. Do atleta é o maior problema, mas muita gente que não é atleta tem problema também. Pega uma pessoa aí que ela esteja na terceira idade, examina o joelho. E outra coisa, examina também a coluna dela. Quase sempre tem alguma coisa. Isso é regra para a humanidade inteira. Isso não tem exceção. Uma pessoa com 50 anos, geralmente, ela tem alguma coisa na coluna. Pode olhar. Isso é regra. Eu vi isso muito pequeno, na década de 60, quando eu comecei com a medicina. Isso não melhorou nada. Estão fazendo muita ginástica, hoje o povo está mais consciente da realidade, mas ainda tem muita gente alterada. Agora, olha, aonde eu via isso mais era no Rio, era impressionante você ir para a praia de Ipanema e ver o povo passar para andar na praia de Ipanema. Como andam errado. Agora, outra coisa, na praia de Copacabana era pior do que a de Ipanema. Eu fiz isso, experiência, com gente, contando quantos que é que andam errado. Em Copacabana tinha mais. Então, eu falei assim, o nível de Ipanema é de gente que estuda mais. Realmente, lá tinha mais intelectual do que em Copacabana. Professor Valdo. É uma coisa interessante isso aí. Uma finesse de pesquisa. Mas isso dá mais problema na coluna de andar mal, né? Aquele povo que anda se arrastando, que tem alguma coisa, você vê que o outro que está assim, o outro que está para um lado. Você está entendendo? É só olhar. Agora, na praia é o máximo. Porque na praia a pessoa quer andar, né? Quer mostrar. Uma pessoa que era implicada com isso, que via também na praia, era o Wagner Alegrete. Ele via, porque ele fazia muito esporte. Mas normal, é que o povo anda, até pena. Então, por exemplo, a marcha, a caminhada, precisa de ser a primeira lição que eles deviam de dar na fitness, desses locais aí de academia de ginástica. Devia de ser, como é que você anda? Põe aqui, anda aí para eu ver. Você está andando errado. Tinha que dar um jeito, né, para a pessoa andar com a caminhada adequada. Na esteira também, né? A esteira, então, é um local para melhorar, né? Tem que dar um jeito. Agora, observa como é que o povo anda errado, tá? Aqui é difícil, tem que olhar na rua. Tem que ficar de olho e ver o que acontece na rua. É um lugar. O outro lugar é aeroporto. Também dá para ver. Agora, aeroporto a gente tem que dar um desconto, porque lá tem gente de todo tipo, né? Se você for olhar, só os que têm com excesso de peso é uma loucura. Então, esse tem que andar errado mesmo. O cara vem com a barriga desse tamanho. Como é que vai ser? O negócio não é fácil. Aquilo, entendeu? Tem que dar um desconto no aeroporto. Sim. O andar correto é um andar que você mantém sua coluna dentro do nível ereto, de pronação normal, vertical, etc., do jeito que é. Agora, por exemplo, eu dava um monte de aula sobre isso. Então, por exemplo,
Uma mulher isso é a macaca, entende? É a primatologia. Agora, tem um outro cara que anda assim, ó. E outra coisa, às vezes não tem muita coisa na perna, nada, mas ele se habitua daquele jeito, acha que deve ser, entende como é que é? Agora, por exemplo, tem cara que é muito ereto atrás, parece até com você, que é ereto, assim, ó. É igual o Felipe Mansur é assim, todo investigado. Agora veja, ele é assim, mas por quê? Porque tem uma barriga enorme, a barriga então... Isso não adianta. Você está entendendo? Está tudo errado. Já entendeu as diferenças que tem? E agora, até a outra pessoa que ela já anda encurvada, por causa do processo da própria vida. Entende? A idade, aquele negócio todo. Agora, tem uns que andam, isso aí que é interessante a gente ver. Ele está andando e está assim. Esse braço ele não mexe. No entanto, não tem nada no braço. Você está entendendo? Agora, gente, na praia é que é o melhor. Vocês sabem que eu fazia, juntava um monte de gente para ver os outros. Eu fiz isso na praia de Ipanema. Juntar todo mundo e falar assim, ó, vocês agora vão observar, vamos ver quem é que observa mais, o povo que vai passar. Mas é incrível. Você está entendendo? Você agora, quer ver isso? Essa de andar assim, ó, isso aqui o povo já sabe. Esse eles falam muito, que é o do... Você quer ver isso aqui em Foz? Vai nessas academias da terceira idade, tem de tudo lá. Mas, inclusive, jovens, eu conserto, eu falo com todo mundo. Fazendo aqueles exercícios, agora, tudo errado. Eu percebo que está errado. Eu vou lá e chamo, falo. E ver onde o povo passa, sobe e desce, vocês vão encontrar os 10 tipos de caminhada e de marcha errada. Agora, aonde tem mais, geralmente, é em praia. Porque tem gente de todo jeito, e geralmente a pessoa está seminua, peladona lá, só de calção ou de biquíni, qualquer coisa, aí é que você vê mais. E não tem jeito. Você viu ontem o que é que nós estamos olhando lá? Que eu falei para ele, ó, essa vem diretamente da África, que é a pigmeia. Mas é uma pigmeia enorme, né? Agora, só os para-choques traseiros dela chegava, demorava meia hora para chegar. Ele viu. Isso foi lá na feira do livro, lá, sabe, o salão do livro que tem. Nós estávamos sentados, ele falou assim, ó, examina aí. Olha como é que esse povo que está passando, é a turma de Foz. Se vocês quiserem, vão lá, tem umas poltronas na epígrafe. Senta na poltrona e vê o povo passar na frente. Na hora que estiver tocando as músicas, que é a hora que o povo faz. Porque as músicas, às vezes, tem muito barulho, que é rap. Então, tem gente que vai lá e depois volta depressa. Então, tem um monte de gente passando por causa da música, para fugir da barulhada. Entendeu? Eu fui conversar com o prefeito ontem, conversei com ele mais de hora lá dentro. Fiquei sabendo das novidades todas, o que quer que tenha, etc. E ele está muito bem, está bem disposto, sabe, para a situação toda. Mas eles ainda não estudaram como é que vai ser o processo de eleição. Estou esperando, ele falou que vai me falar aí como é que é. Agora, o Demasi vai chegar aí, parece amanhã. Ele queria já trazer o Demasi aqui na terça-feira, mas eu falei para esperar que a Graça ia ter contato com o Demasi, para ver o que acontece. Então, vamos ver o que vai. Pode ser que ele venha aqui, lá para segunda ou terça-feira, que é depois que ele falar o speech dele. Agora, lá, eu aconselho vocês, recomendo que vão a esse salão do livro. É o melhor de todos esses anos que nós fizemos. Você sabe quem começou isso aí? Fomos nós mesmos, há muitos anos. Era a feira, hoje é o salão do livro. Mas hoje, ó, tem mais expositores, tem mais livros e tem mais gente. Dessa vez, esse ano, que eu vi ontem, tem muita gente lá. Agora, vale a pena ver os livros que tem. Tem livro baratinho, você compra 3 por 10 pratas. Sabe? Vale a pena ver. E não são livros de jogar fora, não. Tem um deles lá no sebo que pegou os livros na feira de Porto Alegre. Tem livro bom. Eu comprei alguns para o Boteco. E tem um local que tem livros a R$10. Hein? Livros a R$10.
Não, R$10 tem muito, mas o problema é esse. 3 por 10. Está cheio disso lá. Professor, vale a pena ir lá. Professor, Sim. Esse primeiro andar seu aí me fez lembrar uma figura muito famosa do popular brasileiro, que era o Mazzaropi, lembra? O Mazzaropi andava assim. Andava desse jeito. Aquilo tudo era de propósito. Andava Ele desse era jeito. muito inteligente, o Mazzaropi não era bobo, não. Muito inteligente. E quem está desse jeito que o senhor falou, com a coluna para trás, assim, é uma pessoa até que deveria ter corrigido, o Silvio Santos. Ele está totalmente arcado para trás. Totalmente arcado. Agora, não sei se é questão do microfone, alguma hoje coisa. tem uns aparelhos que colocam para a pessoa ficar mais ereta. O que é pena nessa questão da coluna é principalmente as meninas, as moçoilas, sabe? Essas adolescentes, que elas começam a ficar assim. A mãe fala, mas ela continua. Ela vai almoçar, por exemplo, ela está sempre encurvada. Hoje tem uns aparelhos que colocam e a pessoa melhora. Isso aí é bom para os pulmões, para a coluna, tudo, principalmente a moça. Então, toda vez que eu vejo que a menina está muito encurvada, eu chamo todo mundo da família e falo. Eu faço isso há 50 anos, entende? Que é o jeito de você prevenir aquele caso, que isso aí piora com o tempo. E, geralmente, é a menina que fica assim, porque é na fase que ela está crescendo, às vezes cresce muito, 1 centímetro por mês, e ela, às vezes, vai ficando encurvada, entende? Isso aí não é bom. Se ela for muito magra e mais alta, ainda é pior ainda. O pescoço comprido, essa coisa toda aqui, forma aqui, ó, um bolo aqui atrás, aí no processo da coluna. Então, a coluna, a tal aqui, ó, a cervical, a do pescoço, piora. O que causou um desvio na minha cintura, que eu descobri no RPG, foi a questão de dirigir, você sabia? Que a perna fica encolhida e a outra esticada. Entendi. E aquilo por muito tempo, o quadril ele vai deslocando o lado direito e fica um pouquinho desnivelado. Isso afeta. Agora, afeta a marcha, a caminhada, todo mundo devia estudar isso e ver como é que é, se está caminhando direito ou não. E corrigir isso. Que é uma série de condições que a pessoa vai se prevenir. E é muita gente que anda errado. É muito mais do que vocês pensam. Se uma pessoa começar a observar, é incrível o negócio, como é que é. Agora, tem gente de todo tipo, né? É uma caricatura, né? Se olhando. O cara que está com a parte de cima mais para frente, a outra mais para baixo, a parte de baixo mais para frente, a outra mais para baixo, o negócio é assim. Parece aqueles ônibus, né, professor, que deu batida, né? Vai com a espinhela torcida, como fala, né? Anda com... A maioria parece ter uma trombada antes. Entende? Isso faz parte disso. Vera. Oi. Ulisses aqui no B. Na seção de tecnologia, ali na segunda linha, a técnica da assistência tarística, como é que você vê assim, a questão da aplicação, a questão da sensibilização das pessoas envolvidas para a aplicação da técnica? Como é que você vê isso? Com relação à técnica da assistência tarística, você está falando? Isso. Ah, tá. Então, no momento que acontece algum fato que você vai fazer o perdão, libertação, você pode chegar naquela pessoa e ter a palavra franca, a palavra sincera, do que aquilo está te ocasionando intraconsciencialmente. Eu acho assim, que você tem que fazer isso. Você não pode simplesmente perdoar a pessoa e passar a mão por cima assim, do que aconteceu, entendeu? Você tem que fazer essa assistência e conversando com a pessoa. E até aqui eu trouxe essa revista que eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma Veja de 2010, que a sensação de liberdade de quem conseguiu tirar da alma o peso da mágoa. Vou mostrar aqui. E que fala da assistência. E tem uma parte aqui de um caso bem bacana, que se chama A Outra Face, que em 1989 o empresário Custódio Rangel Pires, de 87 anos, foi avisado pela polícia de que seu nome estava na lista de futuras vítimas do sequestrador carioca Ronaldo Monteiro, que fora preso e condenado a 28 anos de prisão. Pires resolveu visitá-lo na penitência para perdoá-lo pelo plano de sequestro. Fez mais.
Quando Monteiro foi libertado, Pires contratou-o em sua empresa. Hoje, o ex-sequestrador de 51 anos dirige uma ONG no Rio de Janeiro que ajuda detentos a encontrar um emprego após cumprir pena. E aí ele fala assim: eu sempre dizia que só a morte ou a prisão me afastariam do crime. Eu estava errado. O que me salvou foi a visita de custódio, diz Monteiro. E aí tem a foto deles aqui. Então esse aqui é bem um exemplo de uma assistência, né, que foi feita. E é por aí o caminho mesmo. Vera, qual é o número da Veja, Vera? Isso, a vítima Então, não basta só você perdoar, se libertar daquela situação que o prisioneiro é você, como foi falado anteriormente, mas fazer assistência. Ô Vera, quer dizer que você perdoou antecipadamente até o ano 3000, é isso? Obrigada, professor Valdo. Tá bom. Ah, tá, deixa eu falar o número da edição aqui. É a revista Veja, edição 2175, número 30, do dia 28 de julho de 2010. Obrigado. Tá, de nada. Ô Vera, então nós esperamos agora os outros 200 verbetes dele e dela. O dele está na lista agora, né, a máscara social. E o dela também, a próxima. Ela também já está escrevendo, segundo. Tá, foi muito bom. Tá, obrigada, professor Valdo. Tá certo? Gente, então, muitas graças. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 126 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 11 perguntas online, 41 votos presenciais. Os recados de hoje. A Rosângela, sobre a Jornada Internacional de Consciência e Metrologia, junto com o Albert. A Thelma, sobre o Seminário de Pesquisa da OIC. A Bárbara, sobre o curso Pacificação Íntima. Mercedes, sobre o Conselho dos 500. E o Amin, sobre o curso do Acoplamentário. Agora com vocês, Fernando, sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nós vamos divulgar agora o resultado do sorteio mensal do mês de abril ainda, do programa Amigos da Enciclopédia. Temos aqui uma lista atualizada de 445 amigos e fizemos há pouco aí um sorteio aqui nos bastidores com o pessoal aqui que dá apoio aqui durante as tertúlias. Então, o primeiro prêmio é o livro Onde a Religião Termina. O sorteado é Hilton Eliodoro Gunça dos Santos, de Salvador, Bahia. Hilton Eliodoro, de Salvador, Bahia, ganhou o livro Onde a Religião Termina. O segundo prêmio é o curso Consim Cobaia, promovido pela Conscius. Quem ganhou foi a Marilene Machado Raganin, de Foz do Iguaçu. Então, a Marilene Raganin, de Foz do Iguaçu, ganhou o Consim Cobaia. E o terceiro aqui é o curso de Energometria, patrocinado pela ACIP. Vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, dias 26 e 27 de maio. Quem ganhou foi o Rômulo Martins Paulico, de Curitiba. Rômulo Martins Paulico, de Curitiba, ganhou o curso de Energometria. Boa sorte a todos aí. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. A Conscius convida a todos para participar da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, que irá acontecer dos dias 6 a 8 de julho em Foz do Iguaçu. Aqui o professor Albert Alves vai falar mais sobre sua conferência. Pessoal, boa tarde. Nossa conferência será sobre o projeto ADCONS, que ele consiste no que é uma proposta do próprio professor Valdo de aumentar o número de perguntas do livro Conscienciograma, né? O Conscienciograma é a nossa principal ferramenta ali de autoconscienciometria. Hoje ele tem 2.000 perguntas. O objetivo, a meta final é alcançar 50.000 perguntas. Então, nessa conferência, a gente vai apresentar como é que a gente pretende alcançar aí esse desafio. E fica a dica aí, quem ainda não encarou o conscienciograma, aproveita enquanto ele tem 2.000 perguntas, que depois a gente vai chegar aí nessas 50.000. E a gente reforça aí o convite para a jornada, em julho. Mais informações e inscrições no telefone do CAEC, DDD 45 3525 2652, e também no Facebook da Conscius tem mais informações para quem quiser, né, adquirir mais dados. Obrigada.
Boa tarde a todos. A OEC convida para um evento que acontecerá agora, às 3 horas, no campus da OEC, que é o Seminário de Pesquisa Consciencioterápica. Teremos 3 apresentações. Paradigma consciencial na humanização hospitalar, com a pesquisadora Simone Zolé. Síndrome de burnout numa abordagem autoconsciencioterápica, com a consciencioterapeuta Márcia Eblin. E autonomia consciencial, com a pesquisadora Luziânia Medeiros. A entrada é gratuita, com início agora às 15 horas até às 17h30. O último horário será o horário de debate. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. A ACIP gostaria de convidá-los para o curso Pacificação Íntima. O curso será ministrado pelo professor Mário Oliveira e Ami Belo e abordará assuntos como paz, conflituosidade, cicloalgoz vítima, pacificação de ambientes. O curso será no dia 13 de maio, na ACIP, e está custando R$ 80. Os interessados podem entrar em contato com a ACIP pelo número 2102-1421, a partir das 15 horas, ou me procurarem aqui no CAEC. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 convida os cosmopolitas de Foz do Iguaçu, Paraná, e os conselheiros residentes em outras cidades a enviarem assuntos de interesse da comunidade para compor a pauta da próxima Assembleia do Conselho dos 500, a realizar-se em 24 de junho de 2012, domingo. Queremos chamar sua atenção sobre que quaisquer assuntos ou temas relacionados com a Cosmópolis Foz e que possam repercutir na comunidade cosmopolitana são passíveis de serem enviados. Após a avaliação e compilação dos mesmos, comporão a agenda a ser debatida e deliberada no Conselho dos 500. Envie os assuntos para o e-mail contato@c500.org.br até o dia 31 de maio de 2012. Reserve a data em sua agenda. Exerça a sua cidadania evolutiva. Obrigada. Boa tarde. O próximo acoplamentário vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de maio. O tema vai ser autoconscienciometria. Não, autoconsciencioterapia. Os EPICONs vão ser as professoras Marina Tomás, o professor Félix Wong e o professor Luiz Gonçalves. Quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC, o telefone 45 3525 2652. Obrigado. E para amanhã, o verbete eleito, escopo, a especialidade de finologia, a autora, a professora Alba Cardoso.